Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Depois de 3 dias de baixa, o Ibovespa de fato encontrou a maior presença de compra naquele suporte que a gente estava comentando entre 109 e 110 mil pontos, subiu 2% e dois fatores ajudam a explicar este movimento. Primeiro, ligado à Petrobras, a empresa subiu aí mais de 6%, cerca de 6,5%, se consolidou finalmente acima da faixa dos R$ 25. A gente vai olhar no gráfico a importância desse movimento. Diante de um dia marcado por conta, a alta foi por conta de um dia marcado pela alta do petróleo, né, o petróleo subindo cerca de 3%, atingindo a região de $87 o barril. Então, né, mostrando a força compradora que estava acumulada ali naquela região de $75 o barril. A gente comentou bastante sobre esse risco-retorno interessante para o dólar. Também a empresa anunciou que vai receber cerca de meio bi, né, quase 500 milhões, 456 milhões na verdade, né, para ser bem exato, recuperados, né, por meio de um acordo de leniência com a empresa UOP, não sei se vou falar a sigla, né, não sei se é assim que fala, mas era um caso, né, de suborno entre essa companhia e a Petrobras durante a administração do Lula lá em 2010. E então teve esse valor, que é um valor importante, né, meio bi, assim, não, em relação ao valor de mercado da empresa não é muita coisa, mas é algo que ajuda, né, na composição da receita, né, na composição de caixa, na verdade. E eu acho que ajuda aí, o que mais explica a questão do petróleo. A gente tem também China, apesar de ter uma queda do PIB na passagem anual, o PIB ficou acima do esperado, né? O PIB chinês ficou acima do esperado, né? Isso ajuda as commodities por si só, petróleo, ajudou também Petrobras. E a China, né, é uma importante parceira comercial nossa, e commodities é Brasil, também isso ajudou a explicar o movimento de alta do mercado. O outro ponto, né, é a questão fiscal, que é algo que a gente tem que sempre ficar de olho, né, e a gente teve umas sinalizações, esse começo de ano, duas sinalizações importantes do governo. A primeira, né, foi o plano econômico, que foi anunciado na semana passada, que tinha algumas dúvidas em relação à receita, em especial a receita extraordinária, e a dependência de cobrir o rombo fiscal de 230 bi, né, que está projetado, com receitas, né, sem olhar gastos, sem nada, sem reforma, sem nada disso. E aí, tá tendo, acho que eu terminei esse final de semana, hein, o Fórum Econômico Mundial de Davos, lá em Davos, né, o Haddad, ele trouxe o que a Simone Tebet, né, que é a ministra do Planejamento, chamou de combo, né, fiscal, um combo do plano econômico. Junto com o plano econômico, né, que foi anunciado na semana passada, hoje, né, entre ontem à noite e hoje, né, hoje ficou mais evidente pela manhã com as notícias, o governo, né, o Haddad falou o seguinte: o governo está preparando, né, duas medidas econômicas, né, para, vamos assim dizer, fazer um combo com esse pacote econômico que foi anunciado, essas medidas econômicas que foram anunciadas na semana passada em busca de receitas. A primeira medida é trazer um novo arcabouço fiscal, né, substituindo o teto de gastos ainda em abril. Então o mercado estava... O próprio governo falou, não, essa discussão vai ser mais para o final do ano, tal. Não, aparentemente até abril, né, pelo menos o Haddad prometendo aí que até abril isso vai sair, isso é importante, né? Apesar de, né, assim, nenhum governo, esse novo governo, o governo Bolsonaro, ou os últimos governos de fato que foram eleitos, não os governos de tipo um Temer da vida, né, que foi depois do impeachment, por exemplo, nenhum desses governos respeitou nenhum arcabouço fiscal. Essa é a grande verdade. Mas é importante ter pelo menos um parâmetro, né? Isso é bastante importante ter, porque senão fica o parâmetro taxa de juros e isso é um problema, tá? Isso é uma notícia boa, tá? E a outra que essa sim é um ponto bem legal, que é a questão das reformas e a ideia que nesse primeiro semestre vai sair a reforma tributária sobre renda, né? Aí, né, imposto de renda, toda aquela questão de exoneração de imposto, essas coisas. E
uma outra parte dessa reforma, né, aí mais focada no sistema tributário mesmo, de consumo, né? Então, só para separar, eu falei as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então a ideia qual que é o seguinte: reforma tributária deve ser esse ano, ponto. A primeira parte dela, que vai ser já começar no primeiro semestre, é reforma de renda, parte de reforma tributária que deve pegar a tabela de imposto de renda. A segunda, que deve ser para o segundo semestre e aí vai até o começo do ano que vem, é a questão do sistema tributário de consumo mesmo, né? E aí a ideia do governo nesse processo é trazer, enxugar essa reforma, né? Esses tributos, enxugar, transformar isso e no final das contas trazer mais receita, né? São reformas, reforma tributária que, querendo ou não, né, tá ligado à questão de imposto, né? Então, isso é bastante importante, mas, mais uma vez, né, acho que seria bastante interessante também ter uma reforma ou ter algum plano para reduzir gasto, né? Não tem nenhum plano nesse sentido, só o plano que foi, né, a medida utilizada por esse novo governo para em busca de cobrir esse rombo fiscal é a questão tributária, né? E não foi a parte de redução de gastos. Tá? Mas não importa, o que importa no fato é que isso reduz fiscal. E isso é muito importante para o mercado, isso reduz prêmio fiscal, queda da curva de juros e aumenta o apetite por risco. Beleza? Então, esses foram os dois fatos, né? Então a gente teve aí a Petrobras e o combo do novo governo motivando a alta do mercado nesta terça-feira. Então, vamos lá, falar um pouquinho do gráfico? Vamos lá. O mercado, como a gente falou, confirmou a pressão de compra por aqui, nessa faixa dos 109 mil pontos, mantendo o viés de alta de curtíssimo prazo. Tá? E o grande desafio agora é romper esses 112.500 e basicamente voltar a negociar acima dos 115 e tentar voltar para os 118 mil pontos. Tá? E aí, esse processo provavelmente vai ser. Esse processo passa também pelo fechamento da curva de juros, né? Hoje devolveu bem, mais uma vez, passa por esse processo. Eu, particularmente, né, não sei se isso é uma verdade, esse fechamento ainda maior da curva de juros, mas o gráfico ele nos aponta a manutenção do viés de alta de curtíssimo prazo. Então, aqui nós temos, né, sem dúvida nenhuma, uma sinalização de compra, né, essa reação positiva sobre o seu último suporte, precisa confirmar o rompimento dos 113 mil pontos. Tá? O destaque do dia, Petrobras, conseguiu, né, uma margem percentual pequena, mas conseguiu fechar acima do 25,30, volume acima da média, e se conseguir superar a máxima, ou seja, se consolidar acima desse R$ 25,00 de fato, espaço para voltar para os R$ 27,00, e com o movimento de hoje anula o viés de baixa de curtíssimo prazo, a tendência de alta de curto prazo, né, do semanal mantém, segue firme e forte e caminho aberto aí para tentar voltar para os R$ 27,00. O que não pode acontecer agora é voltar abaixo da mínima de hoje, 24,11. Tá? Então, bem interessante o movimento. Tá? Das estatais também, destaque para Banco do Brasil, conseguiu ficar acima dos R$ 36,00, anular a tendência de baixa de curtíssimo prazo, manter a tendência de alta de curto rumo para os R$ 38,00. Tá? Destaque também para Ambev, né? O papel desmanchou ontem por conta da questão da 3G Capital. Hoje subiu, recuperou esse movimento, né? Assim, é um exagero pensar também, né? Assim, que tudo que a 3G Capital pegou na mão é fraude, né? E não tem nada comprovado com relação a isso a Ambev, né? Mas, graficamente falando, perdeu os R$14,00, isso ficou, deu uma tendência de baixa no curtíssimo prazo. Quarto trimestre não deve ser muito bom, esse verão / inverno, né, no Sudeste também não ajuda nas expectativas de receita da empresa. Mas R$13,00 é um suporte bem importante para o papel. Tá bom? Outros destaques, né, só para a gente não perder das blue chips, a Vale, apesar de
encerrou praticamente estável, mas ainda abaixo do gap que foi formado ontem. Então, fica a expectativa de uma correção mais forte e essa só vai ser iniciada com a perda da média móvel de 21. Tá? Dos destaques aqui que a gente teve, chamou bastante atenção o IOSP, né, uma alta de 11%. Tá? E o papel defendeu mais uma vez essa faixa aqui dos R$10, que o papel defende essa região. Eu queria chamar a atenção porque esse papel defende esses R$10 desde 2015. Né? Você vê aqui ó, como o papel encontra força compradora por aqui. Então, se você gosta do ativo, né, obviamente não dá para comprar papel, subiu 12% contra a tendência de baixa de curtíssimo prazo, mas se executar algo nesse sentido aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui, né, deixa eu ver aqui. Por exemplo, isso aqui, né, deixa eu ver aqui se tem um exemplo melhor aqui. Não tem. Que seria aqui, fez uma onda 1, faz uma onda 2, né? Aqui se, por exemplo, voltar para cá, para essa região dos R$11 e marcar fundo, começa a desenhar um ombro, cabeça, ombro invertido. Então voltou para cá, fez fundo, pode ser uma alternativa para quem gosta do papel. Tá? Chamou bastante atenção esse movimento, sim. E do lado negativo, né, Qualicorp, depois do repique, voltando para a tendência de baixa principal, caminho aberto para voltar para 4,87. Ontem a C&A negou, né, que está à venda, então o papel devolveu tudo, né? E um dos destaques do dia aí que chamou bastante atenção foi Prio, uma volatilidade grande, aí um volume acima da média por conta de notícias. Ainda não está nada confirmado, né? Ainda não foi nada oficializado, mas aparentemente a Shell, né, ela não vai vender, né, o complexo do Parque das Conchas, né, que o mercado estava colocando, já tinha colocado na conta, praticamente colocou na conta que a empresa ia entrar nesse complexo, né, ia conseguir pegar esse campo, e é um campo que ia trazer aí um bom potencial de receita para a empresa, e se isso não acontecer, pode assim, tirar um pouco o ímpeto do curtíssimo prazo, né, porque é uma coisa que você estava projetando X, vai vir menos 2x, né? Mas o papel está muito bonito, né? A tendência de alta muito clara. Qualquer queda mais forte abre espaço para uma nova oportunidade de compra. Beleza? Bom, então o resumo disso aqui, né, é o Ibovespa segurando nos 109 mil pontos. E a questão é a seguinte, vamos ver se a gente consegue romper esses 113 mil pontos. Amanhã vai ser um dia bem importante, porque 10h30 tem inflação ao produtor norte-americano, o mercado está esperando uma deflação. Sinceramente, eu acho um pouco difícil, então vamos ver, talvez possa surpreender negativamente o mercado. Tá? E aqui o Ibovespa mantém o viés de alta de curtíssimo prazo, se conseguir manter esse movimento de alta, conseguir romper o 113, o mercado vai firme e forte, não pode voltar abaixo dos 109 mil pontos. Perdeu os 109 mil pontos, o mercado perde o viés de alta de curtíssimo prazo, volta no processo de indefinição, caminho aberto para os últimos fundos formados entre 104 e 101 mil pontos. Mas sem dúvida nenhuma, né, essas notícias, né, desse começo de ano com relação a fiscal e política econômica animam, pelo menos tira da frente aquele cenário catastrófico que parecia que ia acontecer, né? E isso é muito bom, né? Muito bom para a economia brasileira, isso é muito bom para a saúde econômica brasileira que não aconteça. E isso reflete diretamente em apetite maior por renda variável. Beleza? Então é isso. Grande abraço e até mais.